Olá, seja bem-vindo ao nosso estudo do Evangelho de Lucas e nós está hoje no capítulo 5. Certo dia, quando ele ensinava, estavam sentados ali fariseus e mestres da lei, procedentes de todos os povoados da Galiléia, da Judéia e de Jerusalém. A primeira coisa que vemos aqui é que Jesus vivia com propósito ou missão. E Jesus era focado, engajado com esse propósito e com essa missão. Talvez pensar no propósito da vida e na nossa missão na vida seja o que mais mostra a nossa natureza de sermos criaturas criadas à imagem e semelhança de Deus. Porque propósito e missão tem tudo a ver com o que nós enxergamos na palavra de Deus desde Gênesis a Apocalipse. O mundo começa com um propósito, a criação do homem começa com um propósito, até o erro do homem, na sua rebeldia à vontade de Deus, lá no Éden, ela acontece e gira dentro de um propósito. Porque no mesmo momento que o homem se afasta de Deus ou é afastado de Deus por causa do pecado, Jesus é anunciado como aquele que viria para resolver o problema. Há 2000 anos atrás, Jesus veio e da mesma maneira, a vinda de Jesus estava dentro do mesmo propósito, dentro do mesmo plano. E Jesus já subiu aos céus, deixou-nos com o Espírito Santo hoje numa vida de comunhão com Deus e de dependência da palavra de Deus, uma vida de fé, e isso está dentro de um propósito. E agora nós estamos aguardando a volta de Jesus. E antes de chegarmos ao Apocalipse, nós percebemos que tudo se baseia em visão, em propósito e em missão. E quando eu vejo Jesus aqui ensinando, eu vejo que esse era o propósito dele. Ele precisava levar a verdade às pessoas. Ele era a verdade. Ele podia simplesmente estalar os dedos e fazer um milagre, demonstrar poder, autoridade, coisas que para o ser humano são apelativas e fazem com que o ser humano se submeta de qualquer jeito à autoridade, a poder. Mesmo assim, eu acho que o ser humano ainda consegue ser rebelde, certo? Mesmo sendo provado, mesmo tendo a prova daquilo que ele sente, daquilo que ele percebe. Mas Jesus não dependia só de milagres, ele fez muitos milagres. Nós vamos ver um milagre aqui. Mas ele também veio não só para fazer milagres, veio para perdoar pecados. E isso é mais complicado, porque fazer milagre é algo visível, é algo que realmente chama a atenção. Mas perdoar pecados é algo que mexe com a vontade humana, com o interior humano. E mesmo se o seu pecado for perdoado hoje, o que te impede amanhã a pecar de novo? Vamos ver isso nessa história. Então Jesus estava aí ensinando. Entenda que ensinar era um propósito muito grande, muito importante no ministério de Jesus. E hoje, quando eu ensino a palavra de Deus, eu percebo que durante muitas vezes as pessoas que ensinam, elas fazem pelo propósito errado. E eu já devo ter feito isso. Porque quando a gente ensina, a gente acha que está levando algo para as pessoas e vai beneficiar só a pessoa que vai receber aquilo. Mas, na verdade, quando a gente ensina a palavra de Deus ou compartilha a palavra de Deus, a gente faz isso por benefício próprio, porque a gente é abençoado com isso. Paulo fala o seguinte: ai de mim se não pregar a palavra de Deus, se eu não anunciar o evangelho. Faz sentido, porque se você não tem a palavra de Deus como algo que motiva você a compartilhar, a pôr para fora, qual que é a força que ela tem dentro de você? É para a gente pensar. Então, Jesus estava ensinando, e não era para qualquer pessoa, Jesus estava ensinando para fariseus e mestres da lei. Será que os mestres da lei precisavam aprender alguma coisa? Será que você precisa aprender alguma coisa? Será que nós precisamos aprender alguma coisa? E ali estavam pessoas que talvez não precisavam aprender, mas que para quem Jesus queria ensinar. Então olha para você ver o tanto que é complicado. Pessoas que acham que não precisam aprender diante de Jesus querendo ensinar a elas. Então, quem está errado? As pessoas que acham que não precisam aprender ou Jesus querendo ensinar quem acha que não precisa aprender? Dá para você perceber que não podemos dizer que Jesus está errado, nunca. Ele sempre está certo. E se Jesus está certo,
Gente, nós precisamos aprender, por isso estamos estudando a palavra de Deus. Vamos continuar? E o poder do Senhor estava com ele para curar os doentes. Então pensa em alguém que estava ensinando, mas ao mesmo tempo tinha poder de Deus para curar os doentes. Gente, os doentes, você fala assim, os doentes são os necessitados, é quem precisa de ajuda. Mas enquanto Jesus estava ensinando, quem eram os doentes para ele? Vamos colocar aqui. Quem eram os doentes enquanto Jesus estava ensinando? Porque o ensino, ele vai tratar com a nossa maneira de ver o mundo, a nossa visão do mundo, a maneira como nós julgamos as coisas, né? Eu vou te ensinar como você vai julgar o certo e o errado. Eu vou te ensinar como você vai ver as coisas como certas ou erradas. O ensino trabalha com a nossa experiência. Eu vou te ensinar o valor das experiências. Será que eu preciso experimentar drogas para poder entender o que é droga? Será que eu preciso entender o que é droga? Será que eu preciso ser ensinado isso, mas praticando, não praticando, experimentando, não experimentando, provando ou não provando? O ensinamento vai trabalhar com pessoas que precisam de ajuda, mas são doentes? Doentes de quê? Da alma? Doentes do coração? Doentes na mente? Doentes no seu interior, na sua identidade? Doentes nas suas emoções? Doentes na sua vontade? Doentes no seu autocontrole? E as doenças internas? Jesus estava ensinando para trabalhar com coisas complexas, com toda a sua vida. Agora, quando ele tem poder para curar os doentes, eu vejo ele trabalhando com o corpo, com o físico. Para você, qual que é o mais importante? Alguém que trabalha só o ponto físico ou aquele que trabalha você como um todo? Você vê Jesus como? Como alguém que vai tratar só uma área da sua vida ou uma parte da sua vida? Ou você vê Jesus como aquele que trata você como um todo? É outra boa pergunta. Vamos continuar. Vieram alguns homens trazendo um paralítico. Jesus estava tendo poder para curar, então vamos levar um paralítico. Mas lembra que enquanto Jesus tinha o poder para curar, ou quando Jesus tinha o poder para curar, na verdade ele estava focando em ensinar. E ali, durante o ensinamento, ele tinha poder para curar, tá? Qual que é o objetivo de Jesus? Curar as pessoas ou ensinar as pessoas? Um está dentro do outro, mas qual que é o prioritário? Qual que a gente teve que valorizar mais? Mas trouxeram um paralítico numa maca e tentaram fazê-lo entrar na casa. Lógico, para colocar ele diante de Jesus, diante de quem resolve. Não conseguiram. Por quê? Porque ele estava dentro de uma casa e havia uma multidão dentro e fora da casa. Né? Imagina uma cidade se reuniu numa casa. Então eles resolveram subir ao terraço e baixaram o paralítico em sua maca através de uma abertura que eles fizeram no telhado da casa. Tá? E no meio da multidão, bem em frente de Jesus, eles colocaram o paralítico. Né? Conseguiram levar o doente até quem tinha o poder de cura. Mas lembra que a casa estava lotada, tinha uma multidão ali. Gente, e quem são os doentes? É só o que desceu pelo telhado amarrado só porque ele era paralítico? E quantas pessoas são paralíticas, mas que têm perdão, que têm amor, que têm compaixão, que têm humildade? E quantas pessoas que não são paralíticas, que são orgulhosos, invejosos, arrogantes? Quem são os doentes? Nós vamos olhar para Jesus curando um paralítico, no meio de uma multidão que estava ali para aprender os ensinamentos mais profundos que Jesus tinha para ensinar para eles. Qual que é a maior obra? Será que ensinar a verdade não é a maior obra que a gente pode fazer por uma pessoa? Será que para você a maior obra de Deus não é ensinar a verdade para você? Ou você acha que curar uma unha encravada é a maior obra que pode ser feita por você? Certo? Lógico que eu não vou diminuir os problemas de saúde. Eu tenho uma enfermidade.
certo? Até hoje incurável. Eu luto com ela dia a dia, mas já testemunhei isso, que viver com Deus é tão bom que até uma enfermidade incurável eu sou abençoado por ter aprendido a lidar com ela e a superá-la, certo? Mesmo sabendo da sua existência. Eu posso superar as minhas fraquezas, posso superar as minhas limitações, eu posso ser feliz mesmo não tendo as coisas que eu queria ter, eu posso me sentir capaz mesmo não tendo as melhores habilidades do mundo, mas eu posso me sentir capaz para uma coisa e isso pode me satisfazer. Então é a maneira como nós nos vemos, certo? Então baixaram ele numa maca na frente de Jesus, ok? Continuando. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse: Jesus viu fé naqueles homens. Parabéns, Jesus viu fé. Deus vê fé em você. Você tem fé em Deus? Então, beleza, Deus vê fé em você. Beleza, e o que você ganha com isso? Vamos pensar, e aí, você acertou, parabéns. E o que você ganha com isso? 1 milhão? Você ganha o quê? Um grande prêmio? O que você ganha por ter fé, por acertar e por merecer algo? O que você ganha? Jesus deu algo para eles, porque Jesus viu fé neles. Você sabe que sem fé é impossível agradar a Deus. E Jesus viu fé naqueles homens. Você imagina que nota, que merecimento para poder ganhar alguma coisa? E me faz aí, fala a lista do que você acha que eles deveriam ganhar. O que eles deveriam ganhar? Os homens baixando um paralítico, um homem baixando um paralítico no meio de Jesus, ele ensinando e com poder para curar. O que aqueles homens mereciam? O que toda a turma ali merecia? O que eles ganhariam? Dá vontade de deixar você pensando até amanhã no que eles deveriam ganhar. Sabe por quê? Nós estamos na resposta errada. Nós temos a resposta errada. Se você visse um doente e Jesus ali, o que ele deveria merecer era a cura. Era uma solução específica. Vou colocar aqui, solução específica para um problema aparente. Então vamos lá, solução específica para um problema aparente. Qual que era o problema aparente dele? Ele era paralítico. Isso é um problema aparente, claro, fácil de ser, de todo mundo saber que é o que ele precisava. E Jesus viu fé no coração deles. Então, fé, Jesus, problema específico, então a solução é resolver o problema específico, Tá vendo a ênfase que eu estou dando para isso? Porque a próxima frase vai falar o porquê que a gente muitas vezes está errado. Jesus disse ao homem: os seus pecados estão perdoados. Parabéns! Sabe o que você ganhou? Um perdão invisível dos seus pecados. Um perdão invisível dos seus pecados. Foi o que você ganhou por ter fé, por ter aberto um buraco no teto, por ter descido com cordas no meio de uma multidão, no meio de um culto em que Jesus, em pessoa, estava ensinando e com poder para curar. Tá? Você está vendo por que eu estou falando que a doença é um problema sério, seríssimo, coloca a vida nossa em risco. Mas qual vida em risco? A vida natural. Mas Jesus quer falar para você sobre a vida espiritual. E a vida espiritual tem a ver com o que Jesus estava ensinando para aquela multidão, certo? E será que a turma estava preocupada em ver o paralítico ser curado ou estava preocupada em toda aquela multidão ali ter os seus pecados perdoados? Qual que era o objetivo? O que Jesus estava ensinando? Como fazer uma cirurgia no corpo e ser curado ou como fazer uma cirurgia no coração e ser perdoado? O que Jesus estava ensinando? Os fariseus e os mestres da lei começaram a pensar: quem é esse que blasfema? Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? e além de Jesus não ter dado o que o homem queria, ou que todo mundo queria que ele tivesse, o que Jesus fez, que era atuar sobre um problema muito mais sério da nossa vida, que é a questão do pecado e uma transformação interna em nós, os fariseus falaram: não, esse negócio de transformação interna não tem a ver, o que a gente quer é solução específica para um problema aparente. Solução tal, para o problema tal. A gente quer isso.
Esse negócio de falar de transformar a vida, de mudar interior, de perdão dos pecados, regeneração, justificação, santificação, isso não é importante. Fala uma coisa concreta. Está tendo bênção? Está vivendo a vidinha mais ou menos? Então tá bom, já tá bom demais. Paga suas contas lá, resolve o problema financeiro, resolve o problema familiar, resolve o problema no trabalho, resolve o problema com seus filhos, resolve o problema específico e tá bom demais. O resto é resto. Será que não é assim que as pessoas estão pensando hoje? Mas Jesus falou o seguinte: para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para fazer a coisa mais importante, que é perdoar os pecados, ele falou ao paralítico: levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Então, ele não curou o paralítico, ele curou o paralítico depois de falar que aquilo ia ser um sinal para provar a verdade maior que ele queria que as pessoas entendessem. Está entendendo? Então, Jesus curou o paralítico, ótimo, mas não foi o primeiro presente que Jesus deu para ele, não. Foi o perdão dos pecados. Jesus tem poder para curar, mas não é o maior presente que ele quer te dar. Ele quer anular os seus pecados, libertar você de uma vida de escravidão interna, de uma vontade que não agrada a Deus ou não se submete aos princípios de Deus. Jesus quer te libertar, ele tem o poder para isso, transformar a sua vida. É essa vida cristã que nós vivemos, é essa vida cristã que nós queremos continuar a viver. Uma transformação genuína. Essa é a obra de Jesus na sua vida. E imediatamente, para terminar, ele se levantou na frente deles, pegou a maca em que estava deitado e foi para casa, louvando a Deus. Mostrou o quê? Que Jesus realmente fez uma mudança específica de um problema aparente na vida dele. Mas Jesus primeiro perdoou seus pecados. E para uma multidão que estava em volta de Jesus, ouvindo o ensinamento dele há muitas horas, eu acho que esse era o objetivo de Jesus. Era isso que Jesus queria fazer na vida das pessoas e também na sua vida. Jesus não quer apenas solucionar um problema específico. Jesus quer dar propósito, missão na sua vida, de aprender a verdade e assim ser transformado de uma maneira que agrada a Deus, que vai preparar você para encontrar com Ele no céu. Deus te abençoe. Lucas capítulo 5. Deus te abençoe.